Eu reparei que na comunidade afro da Palop não se fala muito do problema do fator encolhimento. A probabilidade do cabelo afro partir é muito mais alta devido ao fator encolhimento. Olá, gente! Bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou a Ad e hoje nós vamos falar da parte 2 do vídeo anterior, que eram dicas que ajudam para o crescimento do cabelo. No vídeo anterior eu dei 3 dicas que ajudam para o crescimento do cabelo, que são: número 1, desembaraçar o cabelo apropriadamente, o que expliquei no vídeo anterior. Número 2, que é hoje, esticar o cabelo. E o terceiro, fazer estilos protetores que escondem e protegem as pontas. Então, gente, por favor, se é a primeira vez que está a ver esse vídeo, se é a primeira vez aqui no canal, por favor, eu lhe peço que assista primeiro o vídeo anterior e depois venha assistir esse vídeo, ok? Muito obrigada! Agora, entrando no assunto, hoje vamos falar da parte 2, do número 2, esticar o cabelo. Provavelmente muitos de vocês vão a dizer, mas o que isso significa? Eu reparei que na comunidade afro da Palop não se fala muito do problema do fator encolhimento. A probabilidade do cabelo afro partir é muito mais alta devido ao fator encolhimento, né? O nosso cabelo natural encolhe. Se nós temos o cabelo comprido, até não sei aonde, o cabelo encolhe muito. Por exemplo, aqui, o meu cabelo até que está esticado, mas se vocês verem, mostra que o meu cabelo está cá, né? Dessa forma. Mas se eu puxar, se eu esticar mais do que já está, o meu cabelo vem para cá, né? Então, esse é o fator encolhimento. Eu não sei se vocês repararam, eu diminuí consideravelmente o fator encolhimento no meu cabelo. Porque normalmente o meu cabelo, no seu estado completamente natural, em vez de ficar aqui, fica aqui em cima. Ok? Então, o que eu quero dizer com esticar o cabelo? Simplesmente vamos diminuir as curvas no fio. Simplesmente isso. Quanto menos curvas tiverem nos fios, a probabilidade dele partir é muito baixa. Por isso mesmo, se vocês prestarem atenção em cabelos lisos não partem com tanta frequência como o nosso cabelo. Ou então, raparigas que são cacheadas, o cabelo delas não parte tão facilmente como o nosso cabelo, que é o cabelo crespo. Existe uma diferença. Então, quanto mais curvas tiveres no cabelo, quanto mais apertados forem os teus caracóis, a probabilidade do cabelo partir é muito maior. Então, esticar o cabelo simplesmente vai diminuir essas curvas. Então, existem 2 formas de esticar o cabelo. De forma natural, com twists, tranças, puxinhos. Essa é a forma mais saudável, porque dessa forma o cabelo tem tempo para absorver os nutrientes lentamente. E com secador. Contudo, cuidado! O uso incorreto do secador pode acabar por causar danos aos fios, porque pode levar à evaporação completa da água nos fios, acabando por queimar os fios. O uso de secador é recomendado para quem tem cabelo com densidade alta, espessura do fio média ou grossa, porosidade baixa e caracóis muito fechados. Como usar o secador corretamente? Estão a ver o meu bebê, o meu amor, o meu baby. O fator encolhimento no cabelo dele é extremo e ele tem caracóis muito fechados. Além disso, ele não tem paciência para esperar que o cabelo seque naturalmente e por isso mesmo que eu uso o secador. Primeiro, tenham paciência. Segundo, divide o cabelo em seções e desembaraça. Como disse, se essa é a primeira vez que estão no meu canal do YouTube, por favor, assistam o vídeo anterior que explica como desembaraçar o cabelo corretamente. Terceiro, faz uma reconstrução capilar como uma camada extra para proteger o interior do fio. Agora, se não querem fazer uma reconstrução capilar, também podem fazer uma hidratação, não há problema, mas só que é melhor que façam uma reconstrução capilar. Contudo, não podem fazer reconstrução capilar constantemente. Quarto, com o cabelo limpo, hidratado e úmido, sem produtos extras como
leave-in ou cremes, até que podem pôr, mas eu pessoalmente eu prefiro não pôr. Usem o óleo de coco em cada mecha que vão usar o secador. O óleo de coco é o melhor óleo para o cabelo natural, porque ele é um dos poucos óleos que tem moléculas pequenas que conseguem penetrar o fio. Esse óleo também vai servir como uma camada extra na proteção do fio. O óleo de coco vai impedir a água de evaporar totalmente e, ao mesmo tempo, esse óleo é um condutor de calor. Isso quer dizer que com pouco calor é o suficiente para secar o cabelo, o que evita a queima do fio. Resumo: para alongar o cabelo com secador de forma saudável, são necessários 3 passos: proteína, óleo e umectação. Proteína através da reconstrução capilar. Umectação eu não falei antes, mas praticamente a única coisa que vocês podem fazer é, se tiverem glicerina vegetal em casa, apenas ponham um pouco de glicerina na água. Borrifam a secção que vão aplicar o secador e depois, que é o último, ponham o óleo de coco, que é o melhor, mas se não podem usar o óleo de jojoba, o óleo de argan, tanto faz. O melhor é o óleo de coco, mas não tem que ser o óleo de coco. O próximo vídeo é a parte 3 dessa série, que vamos falar de fazer estilos protetores que ajudam no crescimento do cabelo. Agora, gente, muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui, vocês terem aguentado essa miúda falar muito. Se vocês gostaram, por favor, partilhem. Eu não sei, eu estou a tentar fazer aquela dança, mas eu não sei como fazer. Whatever. Partilhem, ponham like sim nos comentários. Por favor, digam o que acham desse meu método. Se concordam ou não. Vamos conversar, vamos debater, sem problema nenhum. E por favor, não se esqueçam de subscrever, sim, subscrever se ainda não subscreveram, partilhar e também carreguem no sino para receberem notificações dos próximos vídeos. Gente, muito obrigada e tenham um resto do dia great, maravilhoso. E se tiverem assistido esse vídeo à noite, não tem problema, durmam bem, sonhem com os anjos ou comigo. Convencida. Ok.